pastor Fernando. Vamos receber o pastor Fernando de pé e vamos aplaudir ao Senhor Jesus por ele. Senhor, não sei nada. Aleluia. Vou usar a sua Bíblia. Não. A paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe vocês, podeis assentar. Pastor esqueceu o óculos, pastor esqueceu a pasta dele, mas o pastor não esqueceu o sermão dele. Aí a pastora está me perguntando assim, você quer usar o meu óculos? Calma, gente, eu estou enxergando. Irmãos, essa semana toda de oração foi muito importante para todos nós. Olha aqui, trouxeram até um óculos para mim. Vamos ver como é que eu fico. Cara, esse óculos é bom. Eu estou enxergando mais do que com o meu, cara. Irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Uma semana de oração e jejum direto. Para nós e para a igreja foi o sábado. E o tema da nossa mensagem, Isaías capítulo 61. Qual é o seu chamado? Quando você chega na igreja, irmãos, todo mundo quer fazer alguma coisa. E assim, irmãos, é a nossa vida. Mas nós precisamos entender que existe um princípio, tem um propósito. E quando nós nos ajuntamos, é louvável querer fazer algo na casa de Deus. Mas o que a Bíblia diz que nós venhamos a fazer? Eu quero pedir o João Bosco, traga para mim 4 cadeiras, para vocês entenderem o objetivo da Bíblia Sagrada. Coloca para mim o texto de Isaías 61, do versículo 1 até o 3. E de repente você está aqui hoje e tem vontade de trabalhar na obra de Deus. Tem alguém aqui assim? Estou ouvindo não, gente. Estou ouvindo não. Oh, glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor Deus. Lê para mim, igreja. Desliga os ar-condicionado aqui de cima. Não, olha lá, não desligou do lado de lá. Aleluia. É interessante, irmãos, que pelo texto, primeira coisa, quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nós precisamos compreender algo interessante. Tudo que nós queremos fazer tem que estar de conformidade com a palavra de Deus. E quando nós meditamos no texto, qual é o seu chamado? A primeira coisa, pastor irmão, vem aqui em cima. A primeira coisa do nosso chamado, para vocês entenderem claramente, fala comigo, pregar o Evangelho do Senhor Jesus. Primeira coisa que eu chego numa igreja, irmãos, não é querer cantar, não é querer estar no altar, não é querer ter um lugar de destaque, por gentileza, se assente, é pregar o Evangelho do Senhor Jesus, que Jesus salva, Ele cura, Ele liberta, Ele transforma. Não é pregar placa de igreja, não é pregar nome de pastor, não é dizer que a igreja é a melhor, porque nós somos a igreja de Deus. Esse processo é para todos nós. E quando nós recebemos a unção de Deus, irmãos, não é para ser melhor, é para pregar o quê? Fala alto, igreja. Qual o seu chamado? Pregar o Evangelho de quem? De Jesus. O Evangelho que transforma, o Evangelho que liberta, o Evangelho que cura. Eu estou na igreja, eu quero fazer algo. É interessante que a igreja é enviada para lá fora, irmãos. É lá fora que estão as pessoas. A primeira coisa que eu tenho consciência no coração,
quando eu aceitei Jesus, que almas estão perecendo, que almas precisam ser salvas. Homem não salva ninguém, igreja não salva ninguém, mas Jesus salva as vidas. E aí eu chego num ambiente desse maravilhoso, estou cheio do Espírito, eu estou dizendo, eu estou cheio da palavra de Jesus, eu estou cheio da vontade de Jesus, e eu sou enviado para pregar o Evangelho que liberta os cativos, oprimidos. Eu sou enviado com esse propósito. Qual o seu chamado? Eu quero ser um pastor, uma pastora, um louvorista, eu quero ser isso, eu quero ser o que a Bíblia diz que eu deva ser. Posso ouvir um amém? Eu nunca pedi para ser um pastor. Nunca. Eu só pedi uma coisa. Eu quero ser ganhador de almas. Eu nunca pedi nenhum cargo para Deus. Porque o objetivo, alguém pregou o Evangelho para mim. São 4 aspectos de um chamado. O primeiro, pregar o Evangelho aos pobres, humildes e aflitos de coração. A pobreza aqui não quer dizer, irmãos, financeira só não. É a pobreza espiritual. Nós somos alcançados. E quando eu compreendo isso, eu vou lá em Mateus capítulo 28, versículo 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí está o primeiro chamado para todo cristão que foi salvo para Jesus. Primeiro chamado, pregar o quê? O Evangelho de Jesus Cristo. Não é o Evangelho de igreja, não é Evangelho de denominação, não é Evangelho de alguns pastores. É Evangelho de Jesus Cristo, o Senhor, o Salvador, o que transforma as nossas vidas. E quando Isaías fala isso, ele estava falando sobre o Messias. O seu chamado, ele está incluído, irmãos, dentro do Evangelho do Senhor. Tem tantas pessoas querendo fazer aquilo que a Bíblia não quer. Tem tantas pessoas, irmãos, fora do foco. Uma pessoa fazendo aquilo que a Bíblia não quer, ela vai ter problema e vai causar problema. Agora, quando nós fazemos o que nós somos ensinados, o id, irmãos, é levar o Evangelho para as pessoas. O id, irmãos, é dizer que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo liberta, que Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo, que Ele é a solução. A sociedade pode falar o que quiser, psicologia, psiquiatria, psicanálise, mas eu conheço, irmãos, um que é superior a todos esses, porque Ele me resgatou, Ele mudou a minha vida, Ele me restaurou, e o nome dEle é Jesus, o Senhor e Salvador. Prega o Evangelho. Prega o Evangelho para ver se a sua vida não muda. Prega o Evangelho para ver se não acontece o que está escrito na sua vida. Porque o Evangelho não é barganha. O Evangelho, Isaías ia falando sobre o Messias, a unção que ele recebeu. E Jesus, irmãos, nos deu autoridade. Evangelho não é ficar sentado na cadeira. A minha igreja, a igreja é você. O Espírito de Deus habita em você. Se você tiver essa consciência, aonde você for, tem pobres, humildes, quebrantados, oprimidos, precisando ouvir o Evangelho de Jesus. Porque eu fui alcançado dentro de um centro, fui ensinado ali, e Jesus foi tão maravilhoso. Isso que a sociedade está pregando aí, irmãos, eu não fui obrigado. Eu abri a porta da minha casa. Ninguém foi lá falar da religião dos meus pais. Ninguém me obrigou, me forçou a nada. Mas alguém me falou de um Jesus tão poderoso, que olhou dentro da minha alma e falou: você está morrendo, você não tem paz, você não tem vida. E eu não tinha mesmo. Alguém falou para mim a minha vida que eu não contava para ninguém.
E esse alguém, uma pessoa enviada por Jesus, pregou o evangelho da salvação. Eu não queria ser crente, eu não queria estar dentro de uma igreja, porque eu não conhecia a respeito desse Jesus. E alguém falou para mim: bendito seja o nome do Senhor. E esse alguém me ganhou para Jesus. E esse alguém, irmãos, casou com a minha irmã. E esse alguém é o meu pastor hoje. E esse alguém, irmãos, eu fui o segundo homem do ministério. Esse alguém entendeu qual era o chamado dele. Eu preciso pregar. Deixa eu te falar uma coisa. E esse rapaz não tinha cargo. Esse rapaz não corria atrás de nada, a não ser uma coisa: atrás das almas. Tem muito crente correndo atrás das coisas, irmãos, e não são as coisas principais. Segundo aspecto do chamado, deixa eu usar o óculos aqui para ficar charmoso. Que maravilha de óculos, limpinho, rapaz, que bênção, hein? Ah, é hoje? A coisa boa é assim mesmo, tá, gente? Segundo aspecto do chamado, curar as enfermidades espirituais. Eu estava assim: curar as enfermidades físicas e os quebrantados. Mateus capítulo 10, versículo 8. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos. Eu estava morto, eu estava afastado de Deus. Purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, também deem de graça. Evangelho, irmãos, não é para tirar dinheiro de ninguém. Evangelho é para transformar vidas. Qualquer igreja que prega o evangelho fazendo barganha, não faça parte dela. Qualquer pastor, qualquer líder que quer usar sua vida por dinheiro, não permita. Isso não é evangelho, irmãos. Não se deixe enganar. Aquele que tem consciência, ele é diferente. Ele compreende, irmãos, que o Senhor dessa obra é quem sustenta, é quem faz. O Senhor dessa obra, irmãos, ele é poderoso, ele é soberano. O Senhor dessa obra não deixa faltar nada. Não se associe com ninguém que prega o evangelho por dinheiro. Não ande com essa pessoa. Posso ouvir um amém? Primeiro chamado é o quê? Pastor Flávio, por gentileza, vem aqui. Qual o seu chamado? Pregar o evangelho. Segunda coisa dentro do chamado é curar o quê? Os enfermos, os doentes. Pastor, tem base bíblica? Meu irmão, segura essa. O Senhor Jesus nos deu autoridade para expulsar enfermidades, para ressuscitar mortos, para curar os leprosos e libertar os cativos da opressão. Mas Ele nos deu foi de graça. Esse evangelho, irmãos, que pregam aí, que você tem que barganhar, não é o evangelho da salvação. Não permita isso. Não aceite isso. Você tem uma Bíblia dentro da tua casa para você ler, para você se alimentar e para você ser despertado pelo Espírito Santo, que vai te conduzir à salvação. Quem está me entendendo? O que de graça recebemos, de graça também devemos o quê? Dar. Estão usando o evangelho para tirar o dinheiro do povo. Mas o evangelho bíblico não é esse aí, não. Qual o seu chamado? Pregar o evangelho. Qual o seu chamado? Levar a palavra de Jesus que cura os enfermos, liberta os cativos, liberta os leprosos e traz mudança de vida. Nossa, eu gostaria tanto de pregar. Vai lá fora. Quantas pessoas lá fora não têm Jesus? Quantas pessoas, irmãos? Quantas pessoas nesse momento precisam de uma palavra verdadeira? Quantas pessoas precisam de pessoas verdadeiras? Pessoas que se entregam, que se doam, como o Senhor Jesus o fez, para a salvação. Porque quando você entende o chamado, você se torna um pregador. E quando você entende o chamado,
você se torna aquele que leva, preste bem atenção nisso, por meio da palavra do Senhor Jesus, cura os enfermos, libertação aos enfermos, paz para as pessoas. E isso o mundo não nos dá. Isso o mundo não dá. Jesus fala assim: eu vim para que tenham paz e a tenham em abundância. A minha paz vos dou, não como o mundo, porque o mundo não tem nada para nos dar. Se tivesse, nós estávamos lá. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 13. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Tudo o que acontece é o nome de Jesus. Tudo o que acontece, pregou o Evangelho é de Jesus. Houve cura, houve libertação, houve transformação. É o Senhor Jesus. Não é nome de igreja, não é nome de pastor, é nome de Jesus que muda. Nós temos que anular isso. Vai lá na minha igreja que vai acontecer. Deixa eu te falar uma coisa: se Jesus não fizer na sua vida onde você estiver, meu irmão, porque na minha vida fez, foi lá dentro da minha casa. Eu nunca tinha ido na igreja coisa nenhuma, não, irmãos. Só está dizendo que eu não preciso vir? Interpretação. Há 35 anos atrás eu fui criado de uma maneira. Hoje eu digo que você precisa vir. Eu digo que você tem que ir numa célula. Eu digo que você tem que frequentar a escola bíblica dominical. Eu digo que você tem que mandar os seus filhos para a escola bíblica dominical. Eu digo que vocês têm que enviar os jovens adolescentes para a rede de jovens. E não se preocupe, porque se a rede de jovens começa às 7, for 8, 9, 10, os jovens estão aqui com o pastor. Ontem foi algo sobrenatural. Até vovó veio buscar a netinha. O que aconteceu? Eu não quero ir embora. Está muito bom, eu não quero ir embora. Porque estava ouvindo a palavra de Deus. E é interessante, irmãos, que nós preocupamos com os nossos filhos que estão dentro da igreja, com pessoas honestas e sérias, e às vezes não preocupando quando eles estão no mundo. Quando eles vão para uma festa, quando vão para um aniversário, quando vão para uma formatura, nós não preocupamos. Mas quando estão os jovens voltados igual ontem, meu Deus e meu Pai. Vou para o terceiro aspecto do chamado. Primeiro, pregar o Evangelho. Segundo, curar enfermos, leprosos, libertar. Isso é Evangelho. Evangelho de quem? De Jesus. Tem muito homem aparecendo. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Tem muita gente usando a palavra de Deus erroneamente. E tudo na vida tem um propósito. E a Bíblia diz que nós não somos enganados, porque o Espírito de Deus habita em quem? Em nós. O dia que estiver pregando que não for o Evangelho, você não tem compromisso nenhum. Quem está me entendendo? Quem tem chamado? Qual que é o seu chamado? Qual que é o seu chamado? Curar enfermos. Seu chamado é estar só dentro da casa de Deus? Não é não, irmãos. Seu chamado é cantar, pregar? Não é também não. O chamado é pregar lá fora. Se você não está fazendo isso, a partir de hoje você vai fazer. Terceiro aspecto, qual é o seu chamado? Pastora Adriane, minha esposa, por gentileza. Vocês estão vendo que eu só estou pegando gente de responsa. Só gente de responsabilidade. Só gente de testemunho. Se tiver alguma coisa errada, o povão está vendo. É verdade essa. Evangelho não é brincadeira não. Evangelho não é meia boca não. Está cheio de irmãos meia boca, irmãos. Está cheio de irmãos, me perdoa a expressão, lero. Enganador, mentiroso. Não vive aquilo que está pregando nem dentro de casa. E quer pregar na casa de Deus, me perdoa. Você não vai aceitar isso nunca. Mas aqui não. Aqui está comigo há mais de 25 anos. É muito tempo, hein? Meu Deus e meu Pai.
É uma vida. Interessante que ele sempre foi carequinho assim. Nasceu em Cristo Jesus, já nasceu assim, irmãos. Eu ainda tinha um pouquinho, aí Jesus nos transformou. Olha o que aconteceu. Está comigo há quantos anos, pastor Flávio? 23 anos. Essa aqui não, essa está comigo a vida toda. Oh, glória a Deus. Evangelho muda. 35 anos, irmãos. Feliz é o homem que Ronei, que tem uma mulher para amar. Ronei fala, como é que é, Ronei? Feliz é o homem que tem uma mulher, o quê? É a mulher de Deus. Terceira questão, irmãos, do chamado. Romper os grilhões do mal. Diz o seguinte, terceiro aspecto, usar a autoridade. Uma pessoa de autoridade, ela é diferente. Aonde ela passa, ela prega o evangelho, os sinais acontecem e a autoridade é manifesta na vida daquele que está ouvindo. Pastor, irmão, representa o quê? Pregação do evangelho. Pastor Flávio, pastor Adriane, autoridade. Tem muita gente que não está fazendo isso. Tem muita gente, irmãos, que aceitou Jesus e está dentro da igreja, mas você quer ouvir uma verdade mesmo? Precisa converter ao Senhor Jesus. Precisa converter mesmo, precisa mudar de vida. Às vezes é obreiro, obreira, às vezes é irmão. Não interessa a nossa posição, interessa que precisamos converter. Porque se não converte, as pessoas não vê pregação do evangelho, as pessoas não vê milagres e as pessoas não enxergam a autoridade do evangelho. Quem está me entendendo diz um amém. Estamos cheios do Espírito. Prega o evangelho, cura os enfermos, usa a autoridade. Estamos cheios do Espírito. Prega o evangelho, cura os enfermos e mostra a autoridade. Está cheio do Espírito, meu irmão. Foi liberto, foi transformado, foi curado, foi cheio da presença de Deus. Prega o evangelho de Jesus. Vocês me perdoem quando a pessoa fala assim, vão lá na minha igreja conhecer o meu pastor. Você perdeu, foi a oportunidade. Eu quero pregar para você porque eu sou a igreja. E eu quero falar do meu pastor, Jesus, o Senhor e Salvador que me libertou. Ele me colocou na vida de vocês, irmãos, para orientar. Assim como a pastora, assim como os pastores auxiliares, assim como o diácono e diaconisa. É para orientar. Vocês estão muito sérios. Tem alguém cheio do Espírito Santo aí? Se você está cheio do Espírito Santo, você está fazendo o quê? Você está fazendo o quê? Você está fazendo o quê? Tendo autoridade no nome de Jesus. Se você não faz isso, precisa mudar. Precisa mudar. Evangelho, irmãos, não é brincadeira. Evangelho é do Senhor Jesus. E nós precisamos nos tornar pessoas usadas cada vez mais em humildade, bondade, longanimidade, benignidade, domínio próprio, mansidão, paz, para que as pessoas sejam alcançadas. Não pode haver orgulho no nosso coração. Nós não podemos achar que nós somos alguma coisa. Somos nada. A realidade é essa, nós não somos nada. Sem o Senhor Jesus, meu amigo, você sai daqui e não sabe se levanta amanhã. E se levantar, você não sabe se dorme. E o caixão é para todo mundo. A cova é para todo mundo. Só há uma diferença. Quem crê em mim, conforme diz as Escrituras, ainda que esteja morto, eu vou ressuscitá-lo no último dia. Eu creio nisso, eu aceito isso. Porque do pó nós viemos, do pó nós vamos retornar. Mas tem alguém que é soberano, poderoso, que venceu a morte. Não foi homem algum, não foi instituição alguma, mas foi Jesus, o Filho de Deus, o adorado, o amado, o honrado entre as nações.
É Ele que é o nosso Senhor. Ele te chamou para pregar, Ele te chamou para curar, Ele te chamou e te deu autoridade. Não deixa isso. Quer saber se tem chamado? Entenda isso. Prega o Evangelho, cura os enfermos, usa a autoridade do nome de Jesus. Isso é chamado, irmãos. Primeiro, fala alto, igreja. Segundo, terceiro, tem que sair daqui, irmãos, com o coração sedento por almas. Esse é o chamado. Pastor, me deixa fazer alguma coisa na igreja. Você é a igreja. Se você não está fazendo lá fora, o que você vai fazer aqui dentro? Se você não prega o evangelho lá fora, o que você vai fazer aqui dentro? Eu não deixei de ser servo, eu não deixei de pregar o evangelho, eu não deixei de ser um diácono, eu continuo sendo a mesma pessoa. Por onde eu passar, minha vida tem que ser exemplo para as pessoas. Tem que ser exemplo para as pessoas. Nós fazemos o que precisa na obra. A diferença está aí. Quarto ponto do seu chamado. O quarto e último ponto consiste em abrir os olhos espirituais, o que aconteceu comigo. Daqueles que ainda não tiveram um encontro com Deus, aconteceu comigo, para que também possam viver na luz do Evangelho. Existem pessoas nesse momento que precisam de uma palavra da igreja, uma palavra amiga, uma palavra que traz transformação, uma palavra que muda a história da pessoa. O quarto chamado, abrir os olhos. Como eu vou abrir os olhos da pessoa espiritualmente? A fé. Fernanda, por gentileza, essa menina linda é minha, tá, gente? Às vezes quando eu estou abraçando, estou beijando, aí o pessoal vai dizer, mas esse velho careca com essa menina é a nossa filha. Todo mundo sabe disso. E eu não estou nem aí, ando abraçado com ela mesmo, de mão dada. Como as pessoas terão os olhos abertos? Pela fé. Olha o chamado, prega o evangelho. Olha o chamado, cura os enfermos, doentes e leprosos. Olha o chamado, irmãos, autoridade. Uma pessoa que prega, uma pessoa que cura, uma pessoa que tem autoridade, ela tem capacidade de abrir os olhos espirituais, mudar o conceito, mudar o pensamento pela fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do homem. É a palavra da instituição. É a palavra de quem? De Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O que acontece no meio cristão? Olha, eu tenho muita fé, eu tenho muita fé, eu tenho muita autoridade. Olha o que acontece, eu estou curando, eu estou libertando, eu estou transformando, mas eu não estou pregando o quê? Está cheio de pessoas assim. Está cheio de pessoas assim. Pastor, eu tenho uma fé. Pastor Fernando, eu tenho uma fé que o senhor tem que ver. Eu não tenho que ver nada, meu irmão. Se você tem uma fé entre você e Deus, mostra as tuas obras e eu te mostrarei o quê? A minha fé. Eu tenho uma autoridade para expulsar demônio. Eu tenho autoridade para falar em línguas estranhas. Apartai-vos de mim, maldito, porque eu nunca vos conheci. Mas em teu nome, Senhor, em teu nome, eu curei enfermos, eu libertei cativos. Afastai-vos de mim, porque eu nunca os conheci. Porque deixou de fazer o principal, pregar o quê? Evangelho. Quando você não vive evangelho, você inventa um monte de coisa. Evangelho é para ser vivido, praticado. E esse negócio, olha, não olha para mim, não olha para Jesus, vai me desculpar, meu irmão, eu vou olhar para a tua vida mesmo. Se for mau caráter, não serve. Se é mentiroso, é enganador, não serve. Ninguém quer acompanhar esse tipo de pessoa, não. E diz que estão cheios do Espírito. Igreja, irmãos, é a casa de Deus, igreja não é para barganha.
Igreja, irmãos, não é para você ser enganado. Agora, quando você está pregando o evangelho, fica de pé, pastor irmão, as coisas fluem. As coisas fluem. E as coisas têm fluído para nós dois. Ô, glória a Deus! Quando você está pregando um evangelho mesmo, pastor Flávio fica de pé. Aí tem cura, aí tem libertação, aí tem transformação. As coisas estão acontecendo para nós, irmãos. E quando está acontecendo a autoridade que é minha esposa, irmãos, ela representa a autoridade de Deus e a autoridade sobre mim, viu? A autoridade que eu estou dizendo que representa sobre mim, irmãos, ela é a minha intercessora. É a que paga preço realmente. É aonde, quando vem a luta, eu tenho um lugar para reclinar a minha cabeça. Não só a cabeça, mas como abraçar, né, irmãos? Essa pessoa de autoridade, irmãos, ela é muito importante. Por quê? Todas as pessoas têm fé em Deus. Eu não conhecia. Mas no meu coração, eu tinha uma certeza do Criador. Mas o que é isso, pastor? Quando Deus criou o homem e a mulher, deixa eu te falar uma coisa. Deus colocou uma essência dentro dele, essência de fé. Sociedade não arranca isso de nós. Todas essas questões da sociedade não muda isso, porque até no meio da sociedade tem fé. E por que tem essa fé? Porque tem um buraco no coração humano. Só tem uma solução. E todos pecaram e estavam afastados de Deus. Porque o salário do pecado é a morte, a separação eterna. E mesmo lá fora, quem está nos assistindo tem fé em Deus. Mas como exercitar? Aí a fé está aqui. Como exercitar? O chamado diz assim, o Senhor Jesus. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao meu Pai se não for por mim. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vai ao meu Pai se não for por mim. E Jesus tem prazer em salvar, Jesus tem prazer em libertar, Jesus tem prazer em transformar a vida. Sabe por quê? Tem uma essência dele dentro de nós, irmãos. Por isso que o mundo fica inflamado, mas tem uma essência. O Salmo 24, do Senhor é a terra e todos os seus moradores. O homem pode fazer a bagunça que ele quiser, mas tem uma essência dentro dele que clama a Deus. Tem uma essência. Isso aí a ciência não vai mudar, a filosofia não vai mudar, as faculdades não irão mudar. Olha, o ateísmo não irá mudar isso, porque tem uma essência do Criador dentro da raça humana. Qual é o seu chamado? Fala alto, igreja. Quando você chega na igreja presbiteriana, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. O que você precisa fazer? Você precisa o quê? Curar os enfermos, os leprosos. Você precisa ser o quê? E você precisa exercitar o quê? Porque a fé vem pelo ouvir, ouvir o quê? Se você ouve a palavra e pratica, você tem autoridade. Se você tem autoridade, você é enviado para curar enfermos, você é enviado para repreender os demônios, e você entende que você é pregador do evangelho da salvação. Eu não quero ser crente. É porque você não conhece Jesus. Porque eu também não conhecia. E o dia que eu conheci, alguém pregou para mim. Alguém era de milagre, alguém era de autoridade, e alguém tinha tanta fé que ele não apareceu. Apareceu Jesus, o Senhor e Salvador. Tem muita gente aparecida aí. Dá uma olhada para o lado aí para o seu irmão e fala assim: tem muita gente aparecendo no lugar de Jesus. Vamos ficar de pé. Eu quero agradecer. Fala bem alto, igreja. Qual o meu chamado? Muito obrigado. Qual o meu chamado? Qual o meu chamado?
Qual o meu chamado? Fé, pode deixar a cadeira vocês. Abaixe sua cabeça. Talvez você tenha errado nisso. Você é um instrumento de Deus para abençoar. Você é um instrumento de Deus. Evangelho é do Senhor Jesus. E quando nós falamos que estamos cheios do Espírito Santo, eu gostei dessa música. Pastor Flávio, vem aqui. Não há doenças. É essa mesmo, vem aqui. Faz uma aliança com o Senhor. Eu quero viver esse chamado, pregar o Evangelho, ser usado, irmãos, com cura, ter autoridade e exercitar a minha fé. Abaixe sua cabeça. Aonde você tem errado? A semana toda pela frente, seus familiares, os seus parentes. Você pode falar de Jesus. Talvez você está perdendo os seus filhos dentro da sua casa. Talvez você está perdendo a sua família dentro da tua casa. Pede perdão para Deus. A maior riqueza é a tua família. Deixou de pregar o Evangelho, deixou dos sinais não acontecer, não vem mais autoridade, não vem mais fé. Mas essa barreira cai hoje, porque o chamado é para todos nós.